está colocando aqui é um esqueminha baseado naquele primeiro quadro que nós falamos que você deve buscar primeiro a ideia principal, depois as ideias secundárias, depois o reconhecimento de palavras ou expressões. Então, bora lá. Primeira coisa que você deve buscar é a ideia principal. O que é que nós dissemos de ideia principal? Que ela está no primeiro e ou no último parágrafo, tá? Ela está no tópico frasal. O que é o tópico frasal? É aquela frase síntese, tá? Essa frase síntese vai ter tema, tese e argumento. Tema com a palavra-chave, vamos supor, se o assunto é violência, já no primeiro parágrafo tem que ter a palavra violência na frase síntese que você vai eleger, tá? As ideias secundárias, como nós dissemos, elas estão nos demais parágrafos. Nos demais parágrafos. Que ideias secundárias são essas que podem existir? Ó, é a ideia de causa, consequência, condição, finalidade, conclusão. Existem várias ideias. Comparação, concessão, tudo baseado no período composto. Lembra que nós falamos em reconhecimento de palavras ou expressões que possam dar validade? Reconhecimento de palavras que possam dar validade? Pois é, esse reconhecimento de palavras que possam dar validade nada mais é do que palavras com valor semântico. Palavras com valor semântico são palavras com valor semântico, tá? E que palavras com valor semântico são essas? Principalmente esse grupo aqui. Ó, aqui. Os adjetivos, os advérbios e principalmente as conjunções. Principalmente. Cada conjunção, ela pode atribuir um valor semântico específico. Então, eu tenho aqui, ó, conjunção. Quando eu uso portanto dá ideia de conclusão. Então, isso para interpretação de texto é importante. Apareceu um portanto lá, só tem um valor conclusivo. Para que? Se aparecer um para que lá, só tem um valor, finalidade. Apareceu um caso lá, só tem um valor, condição. Caso você estude, passará. Apareceu um tanto que, só tem um valor, tanto que. Consequência. Estudou tanto que passou. Consequência. Se aparecer um como, verifique logo se você pode trocar por porquê. Se aparecer um como, verifique logo se você pode trocar por porquê. Porque é comum aparecer em prova de concurso esse como igual a porquê. Se ele puder ser trocado por porquê, ele é uma causa. Então, você já deveria decorar. De um modo geral, aqui você tem a essência da interpretação de texto. Ideias principais, ideia principal, ideias secundárias e palavras com valor semântico, que dentro de texto já pode te ajudar na interpretação. Ok. Então, bora lá. O que nós temos aqui são algumas observações ainda que dizem respeito ao nível de leitura e algumas dicas para a gente fazer efetivamente uma interpretação de texto, ok? Olha, nível de leitura. Para ler e entender um texto, é preciso atingir 2 níveis de leitura. Existe o nível informativa e de reconhecimento e existe a interpretativa. Tá? A primeira deve ser feita cuidadosamente por ser o primeiro contato com o texto. Então, primeira, cuidadosamente. Extraindo-se informações e se preparando para a leitura interpretativa. É aqui que você já deveria marcar aquelas palavras-chave que podem ter valor semântico, tá? Durante a interpretação, grife palavras-chave, passagens importantes, tente ligar uma palavra à ideia central de cada parágrafo. Uma palavra à ideia central de cada parágrafo. É aquilo, se você conseguir fazer resumos, né? Cada parágrafo, aí você consegue, num parágrafo, causa, no outro, consequência. Você já tem um resumo do que aquele parágrafo está dizendo. Isso é importante. Aprender a trabalhar por parágrafos é importante.
A última fase de interpretação concentra-se nas perguntas e opções de resposta. Depende da pergunta e depende da resposta. A primeira parte, ela é informativa. Eu entendi o que o texto disse. Mas o fato de eu entender o que o texto disse não significa que eu vou responder corretamente. Ok. Para eu responder corretamente, eu tenho que agora avaliar que perguntas foram feitas e que opções de resposta eu tenho. Marque palavras como não, exceto, respectivamente, pois fazem diferença na escolha adequada. Retorne ao texto, retorne ao texto, retorne ao texto, retorne ao texto. Mesmo que pareça ser perda de tempo, leia a frase anterior e posterior para ter ideia do sentido global proposto pelo autor. Leia a frase anterior e posterior. Tem gente que só lê o fragmento que eles dão. E aí no fragmento pode estar pegadinha. Volta para o texto, lê um pouco antes e um pouco depois. A dica é ler de um ponto a outro ponto. Ler de um ponto a outro ponto. Isso é fundamental. Então, primeiro, ler cuidadosamente. Extraia informações. Associe cada palavra a uma ideia central do parágrafo. Mas, fundamentalmente, quando você vai mesmo fazer a interpretação de texto, você vai ter que avaliar as perguntas e as respostas dentro do próprio texto. Não é algo que saia dele, ok? Então, fique atento a isso, porque isso a gente vai ter que analisar. Ok? Aqui nós temos mais algumas dicas, tá? Para trabalharmos esse processo da leitura. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você tem que atentar para a ideia principal. Então, vamos atentar para a ideia principal, tá? A ideia principal de cada parágrafo. Atentando-se para essa ideia, assegura-se um caminho que levará à compreensão do texto. Pode-se tranquilamente ser bem sucedido numa interpretação. Para isso, deve-se observar alguns parâmetros. Primeiro, ler todo o texto, ler todo o texto, ler todo o texto, tá? Primeira coisa que você tem que ter é a visão geral. Em uma palavra, o texto está falando do quê? Então, assim, do início ao fim. Uma dica é que esse assunto principal, ele é repetido. E ele é reforçado no início e no final. Então, lê todo o texto para ter uma visão geral, tá? Só para antecipar, eu leio todo o texto. Mas se a questão ela se referir a um parágrafo em questão, eu vou reler aquele parágrafo em particular. Se encontrar palavras desconhecidas, não interrompa a leitura, não interrompa a leitura, não interrompa a leitura. A dica é, eu não conheço a palavra, mas eu consigo perceber qual é o valor dela dentro de contexto, é isso que interessa. Ninguém vai estar com dicionário mesmo. Então, pula, vê em contexto qual o valor daquela palavra. Ler bem, ler profundamente, ler o texto pelo menos umas 3 vezes ou mais. Yara, eu tenho preguiça. A sua preguiça pode valer uma questão. Então, a dica é ler, reler. Não é a parte mais importante, porque é a parte que muita gente lê superficialmente e acaba perdendo a questão. Ler com perspicácia, com sutileza, com malícia nas entrelinhas. Entender que aquilo que ele disse tem um outro sentido, perceber ironia. Muita gente não percebe a ironia, então é preciso ter essa perspicácia. Ambiguidade, que às vezes aparecem no texto, só vamos perceber se nós tivermos um pouquinho de malícia. Voltar ao texto quantas vezes precisar. Para ler 2, 3 vezes, mas eu não entendi, eu vou ler de novo, vou ler com calma, eu vou ler parágrafo por parágrafo, vou entendendo. É melhor eu entender e garantir a questão do que eu ler superficialmente e errar todas as questões. Ok? Além disso, importantíssimo, não permitir que prevaleçam suas ideias sobre as do autor. Eu já vi texto em que havia defesa de algo com o qual eu não concordava. Por isso eu não concordo, mas eu entendi o que ele quis dizer. E eu vou marcar a alternativa que diga o que ele quis dizer, ok? Já li texto machista, já. E aí, por mais que eu seja contra as ideias machistas presentes naquele texto, eu sou inteligente o suficiente para perceber o que o texto queria dizer, o que o autor defendeu e qual a alternativa que condiz com aquilo. Simples assim. Ok?
Partir o texto em pedaços. Já leu ele todo? Agora vamos partir em pedaços, em parágrafos, em partes, para melhor compreensão. E aí sempre fazer um resuminho das partes, né? Introdução, apresenta a violência. Segundo parágrafo, indica a causa da violência. Vai fazendo o resuminho. Esse treino deve ser feito sempre para você ter essa habilidade. Centralizar cada questão ao parágrafo. O que é isso aqui de centralizar? É perceber, a questão, ela diz respeito a determinado parágrafo? Então, primeira questão, segundo parágrafo. Quarta questão, quinto parágrafo. Centralizar, associar. Essa questão eu vou associar a esse parágrafo. Verificar com atenção e cuidado o enunciado de cada questão. Gente, o enunciado é fundamental. Se o enunciado usa exceção, se o enunciado quer a causa, se o enunciado quer a consequência, prestar atenção no que ele pede é fundamental. Porque, às vezes, todas as questões estão certas, mas só uma corresponde ao enunciado da questão, tá? Cuidado com vocábulos, tá? Por exemplo, destoa é a diferente. Então, todas as alternativas são iguais, a única que destoa é a diferente. Não, quando ele diz aqui não está correta, tá? Correta, incorreta, certa, errada, falsa, verdadeira, exceto. Todas estão certas, exceto, então ele quer a errada. Todas estão erradas, exceto, então ele quer a certa, tá? São palavras que aparecem nas perguntas e que às vezes dificultam a entender o que se perguntou ou o que se pediu. Então é preciso estar atento a essas palavras. Risca, risca, risca. Porque, principalmente a FCC, gente. Às vezes em todas ela pede a correta e em uma ela pede a incorreta, você nem reparou. A letra A está certa, você já marcou a A. Preste atenção, tá? Quando duas alternativas lhe parecerem corretas, procurar a mais exata. Procurar a mais exata ou a mais completa. E uma dica é com palavra-chave. Sempre vai ter uma palavra-chave que indique que é uma ou que é outra, tá? Quando o autor apenas sugerir ideia, procurar um fundamento de lógica objetiva. Se ele só sugeriu, você vai ter que ver no texto aquilo que indica essa sugestão e no texto aquilo que fundamente, tá? Cuidado com questões voltadas para dados superficiais. Na verdade, tudo que você vai verificar em relação à questão e os dados tem que estar sempre de forma bem objetiva, tá? Se os dados forem superficiais, pode ser que eles não façam você chegar a conclusão nenhuma. Eu prefiro, de novo, que você use a palavra-chave. Se algo é muito superficial, que você não consiga... Yara, eu não consegui perceber isso como sendo o fundamento, é muito superficial. Tudo bem, as alternativas, às vezes, não querem ser absolutamente exatas. Ela é a mais correta dentre as outras. Então, busque a palavra-chave que indique que é uma alternativa em vez de outra. E, ó, é o que a gente acabou de dizer. Não se deve, tá? Não se deve procurar a verdade exata dentro daquela resposta, mas a opção que melhor se enquadre no sentido do texto. Muita gente erra porque ela está procurando a resposta exata. Essa pessoa não sabe interpretar. Primeiro eu tinha que ter eliminado. Sobrou, sobrou. O que estiver mais adequado, tá? Então assim, não procurar a verdade exata, tá? Mas a opção que melhor se enquadre no sentido do texto. É isso que você vai procurar. Você vai demonstrar que você é esperto, que você sabe realmente interpretar. Às vezes, a etimologia ou a semelhança das palavras denuncia a resposta. É isso, gente. Se você tem, por exemplo, uma palavra, e aí no texto foi usado um sinônimo ou uma palavra de mesma origem, isso demonstra que é a resposta mais certa. Por isso eu sempre digo que existe uma palavra-chave. Eu não acho interpretação de texto uma coisa de outro mundo. Interpretação de texto é quase um quebra-cabeças. Você tem sempre uma palavra-chave para você dizer que é uma alternativa ou que é outra. Sempre. Tá?
Procure estabelecer quais foram as opiniões expostas pelo autor, definindo o tema e a mensagem. Quais foram as opiniões expostas pelo autor, qual foi o tema e qual é a mensagem que ele quer transmitir. É a primeira coisa, qual é o ponto de vista dele? O ponto de vista dele é positivo? É negativo? Esses tons são fundamentais. Qual é o tema? Qual é o assunto? Qual é a mensagem que ele quer transmitir? Ele quer defender isso aí? Ele quer criticar? Isso você tem que demonstrar, tá? O autor defende ideias e você deve percebê-las. Pelo verbo você vai saber isso, tá? É necessário investir em educação. É preciso combater a violência. Deve-se combater a corrupção. Esses verbos afirmando indicam qual é o ponto de vista. É sempre no texto. Não é uma adivinhação, é percepção textual. Lembra que nós falamos que existem algumas palavras-chave? Pois é. Os adjuntos adverbiais, que são os advérbios, né? Os predicativos, que são adjetivos, são importantes na interpretação de texto. Eles introduzem valor semântico. Ó. Ele morreu de fome. Eu podia ter dito simplesmente que ele morreu, seria algo amplo. Quando eu digo de fome, eu estou especificando. Esse de fome indica a causa da morte dele. Diz respeito à ação verbal, tá? Então, eu digo ele morreu. Se você me disser de quê? Qual foi a causa dessa morte? De fome, atropelado. Então, a gente vai colocar. Agora, se você colocar ele morreu faminto, faminto indica, na verdade, uma característica dele. Tanto é uma característica que se fosse eles, só para eu passar plural. Olha só. Se eu passar para eles, ó, vai ser eles morreram de fome, não alteram, porque isso aqui é uma adjunta adverbial. Mas se eu disser eles aqui embaixo, eu vou dizer eles morreram famintos. Isso aqui é um adjetivo. Então, assim, é um predicativo do sujeito, é o estado em que ele se encontrava enquanto morreu. Então, fome é a causa que gerou a morte dele aqui. Aqui embaixo, faminto, não é a causa. Faminto é como ele estava na hora que ele morreu. Ele pode ser atropelado aqui. Mas faminto é como ele estava. Então, são duas informações diferentes, tá? Em cima, ele morreu de fome. Fome foi a causa da morte dele. Embaixo, ele morreu faminto. Isso foi a causa da morte dele? Não. Ele pode ter morrido de ataque cardíaco, tá? Mas na hora em que ele teve o ataque, ele estava faminto. É o estado em que ele se encontrava. São duas informações diferentes. Então, fiquem atentos para isso. Aquilo lá é um advérbio, tá? Uma locução adverbial. Isso aqui é um adjetivo. Eles indicam circunstâncias diferentes. Ok? E aí, para fechar, é claro que você tem que estar atento a orações, você tem que estar atento a conectivos, a gente vai ter que ver alguns conectivos. Olha só, as orações coordenadas não têm oração principal, apenas as ideias estão coordenadas entre si. Então, assim, as orações coordenadas, elas sempre vão introduzir valor semântico, não precisa nem ter conjunção. Então, essa coordenação é com valor semântico. Essa coordenação é com valor semântico. Eu não preciso ter conjunção, mas eu preciso entender que se eu vou interpretar, eu tenho que perceber esses valores semânticos. Elas estão coordenadas semanticamente entre si. Então, se eu disser, por exemplo, Maria comeu muito, ainda está com fome. Maria comeu muito, ainda está com fome. Nenhuma das duas depende uma da outra, mas semanticamente, Maria comeu muito, mas ainda está com fome. Maria comeu muito, porém, ainda está com fome. Maria estudou muito, passou. Maria estudou muito, passou. Maria estudou muito, passou. Maria estudou muito, portanto, passou. É o que se espera. Então, eu não preciso pôr conjunção, mas elas vão ter valor semântico entre si. É importante para a interpretação de texto, tá? Os adjetivos, agora a gente viu faminto como adjetivo, ligados a um substantivo, vão dar a ele maior clareza de expressão.
aumentando-lhe, mas principalmente determinando-lhe o significado. Se eu digo, por exemplo, homem faminto, eu determinei, né, especifiquei. Se eu disser, nós vamos discutir sobre o homem amplo, nós vamos discutir sobre o homem inteligente. Quanta diferença, né? Uns três. Restringimos ao máximo. Então, o adjetivo, ele tem um poder de restrição, de síntese, que é muito importante perceber dentro de contexto. É importante perceber a presença de adjetivos, tá? Diante do que foi dito, nós esperamos que você mude o modo de pensar. Para acabar com esse negócio de achar que interpretação depende de cada um. Não depende, não. Tá? É por isso que não cabe anulação, porque ela é objetiva. Tá? Depende, na verdade, do que está escrito. O que está escrito está. Você tem que perceber. Então, interpretação de texto é muito mais percepção das palavras dentro do texto. Ok? A gente vai mostrar alguns textos pequenos aqui, tá? Mas com um nível de interpretação que você pode aplicar em textos maiores. Ok? Aqui o que nós vamos ver é um texto curto, mas que segue o padrão da interpretação que nós temos que usar, tá? Olha, não existe essa coisa de 1 ano sem cena, 2 anos sem cena. Não há calendário para a saudade. É uma afirmação da Adriane Galisteu. Tá, aqui na questão a gente vai ver o que a gente tem que analisar. Segundo o texto, a saudade é o que ele quer que a gente analise. Então, no texto, nós vamos ver qual foi a afirmação feita a respeito de saudade. Qual é o verbo que se refere à saudade. No texto, eu tenho bem aqui, ó, saudade. E aí, o que ele fala de saudade? Ele diz o seguinte, a afirmação é essa, não há calendário para a saudade. Então, a afirmação dele em relação à saudade diz respeito à noção de tempo. Porque quando ele fala em calendário, eu entendo que ele está falando de tempo. Quando ele diz não há calendário para a saudade, ou seja, que essa relação temporal de saudade não existe. Que é o que ele afirma bem aqui, ó. Não existe essa coisa de 1 ano, essa coisa de 2 anos. Então, o que eu vou entender de modo geral? Ainda não vi as alternativas, porque eu tenho que levar em conta as alternativas. Mas, em relação ao texto, quando ele fala de saudade, ele fala que essa noção de saudade, não existe tempo para a saudade acabar. Então, a saudade é uma coisa atemporal, pelo que eu entendo. Ó. Se não existe tempo, então a saudade é algo atemporal. Então, eu vou procurar alguma coisa que tenha essa relação de não ter tempo. O que não tiver associado a tempo, a gente já deleta, ok? Então, eu tenho aqui, ó. A saudade aumenta a cada ano? A saudade aí, ela está associada a um ano especificamente? Não, né? Já que ela é atemporal, não há calendário. Então, essa aqui já estava errada. É maior no primeiro ano? Yara, eu acho que é, porque eu já perdi alguém. Mano, não me interessa que você já perdeu. Todo mundo já perdeu alguém. Todo mundo, tá? O texto diz que não há noção de tempo. Então, assim, especificou o tempo, a questão está errada. É maior na data do falecimento? Os 3 estão especificando o tempo. Aí eu tenho, incomoda muito. Yara, eu acho que incomoda muito. Mas incomoda não tem nenhuma relação temporal. Nenhuma. Então, se não tem relação temporal, não tem a ver. Quando ele diz é constante, se é constante, é ou não é atemporal? Ou seja, uma coisa que é constante é uma coisa que existe sempre. É uma coisa que não é definida pelo calendário. Ou seja, a alternativa é a letra D de doido. D de doido. Então, o que a gente fez? A gente marcou a palavra-chave aqui, tá? Então, só lembra que a gente vai ficar voltando para esse texto para resolver as outras questões, tudo bem? Então, aqui, ele queria saber a respeito de saudade. No texto, ele diz que não existe esse negócio de 1 ano, de 2 anos. Então, se não existe nada de 1 ano, de 2 anos, nem a cada ano, nem no primeiro ano, nem na data do falecimento. Se não há calendário para a saudade existe sempre. Se ela existe sempre, ela é constante. Alternativa, a letra D de doido.
A gente ainda vai voltar para esse texto, mas analisando agora a outra questão, ok? Então vamos lá e a gente vai voltar. A segunda oração do texto tem valor, a segunda oração do texto tem valor. Bom, ele me diz lá no texto, voltando aqui, ó, ele diz assim, não existe essa coisa de 1 ano sem cena, 2 anos sem cena, não há calendário para saudade, tá? Eu vou voltar para lá. Ele diz assim, a segunda oração do texto tem um claro valor. Aí ele me diz que tem valor concessivo, temporal, causal, condicional e proporcional. Só para eu analisar aqui. Se eu fosse pegar aquela oração, ele diz assim, lá, ele diz, não existe essa coisa, pegando o texto lá, de 1 ano sem cena, de 1 ano sem cena, 2 anos sem cena. Aí ela diz, né? Não há calendário para a saudade. Não há calendário para a saudade. Calendário para a saudade. Pronto, transpus o texto aqui, tá? O que ela está querendo dizer é o seguinte, a segunda oração do texto tem claro valor. A dica é, se ela quer saber da segunda oração do texto, é essa oração aqui. Uma dica é você colocar um conectivo que ligue. E aí você deveria decorar o valor dos conectivos. Ainda não decorou? Ainda dá tempo, tá? Concessivo. Eleja um conectivo concessivo por excelência. Vou eleger conectivo concessivo aqui. Concessão é aquilo que indica oposição. Então, por exemplo, um conectivo concessivo, embora, apesar de. Então, se tiver valor concessivo, eu vou conseguir colocar esse embora bem aqui. Um conectivo temporal, elege um básico. Quando, por exemplo? Se eu conseguir colocar um quando ligando as duas orações, então a segunda oração vai ter claro valor temporal. Causal, então põe um porquê. Ó, se você colocar um porquê entre as duas orações, a segunda vai ter um claro valor causal. Condicional, põe um caso ou se. Se você conseguir colocar um valor condicional, é proporcional, então põe a medida que, ou a proporção que, tá? É a medida que, ok? A medida que. O que a gente está querendo dizer é o seguinte, se você acha que a sua interpretação de texto, muita gente erra essa questão, eu vou dizer por quê. Porque não existe a coisa de 1 ano, 1 ano, 2 anos, calendário, é tempo. Aí já errou, porque ele quer saber o valor da segunda oração. O valor da segunda oração é o conectivo que eu posso utilizar. Bora ver. Bora ver se eu posso utilizar o embora, bem aqui, ó, dentro desse contexto, tá? Dentro dessa lacuna. Posso dizer, deixa eu só apagar aqui, para a gente colocar direito. Olha só. Vou colocar bem aqui. O embora. Introduzindo toda a segunda oração. Não existe essa coisa de 1 ano sem cena, 2 anos sem cena, embora não há calendário para a saudade? Caberia esse embora? Não, né? Pois é porque a segunda oração não tem valor concessivo. Se a segunda oração tivesse valor concessivo, ela poderia ser introduzida por uma conjunção concessiva. Agora, vamos lá. Temporal. Se a segunda oração tiver valor temporal, a gente pode começá-la com um quando. Não existe essa coisa de 1 ano sem cena, 2 anos sem cena, quando não há calendário para a saudade. É esse o valor que ela está introduzindo? Não, né? Se é não, a questão está errada. E aqui meio mundo errou já. Meio mundo errou. Ou seja, se eu vou falar de uma oração, vou falar do valor conectivo, do valor do conectivo dessa oração.
Causal, vamos dar uma olhada aqui, ó. Veja bem, eu tenho isso aqui. Não existe essa coisa de 1 ano sem cena, 2 anos sem cena. Quando ela diz não existe, ela está ou não está afirmando? A Adriane Galisteu, ela afirma. Então, não existe essa coisa de 1 ano sem cena, 2 anos sem cena. Quando ela diz não há calendário para a saudade, ela está ou não está justificando essa afirmação que ela faz? Se ela está justificando, ó, não existe essa coisa de 1 ano sem cena, 2 anos sem cena, porque não há calendário para saudade. Cabe ou não cabe esse porquê? Cabe. Porque a segunda oração, ela está justificando, ela está indicando a causa de ela fazer essa afirmação. É o que nós temos. Então, o que nós temos aqui é um porquê que indica que o valor da oração, na verdade, é causal. Olha como não cabem os outros aqui. Não existe essa coisa de 1 ano sem cena, 2 anos sem cena, caso não há calendário para a saudade. Ó, não cabe o caso. E não existe essa coisa de 1 ano sem cena, 2 anos sem cena, à medida que não há calendário para a saudade. Comece a perceber que quando a gente falar em oração, existem conectivos com valor semântico. E você deveria trabalhar esses conectivos e esses valores semânticos. Aqui, na verdade, a segunda oração introduz em relação à primeira uma ideia de causa. A segunda oração introduz em relação à primeira uma ideia de causa. Como eu posso perceber isso? Eu introduzo na frente da segunda oração um porquê, que é um conectivo causal. Simples assim. Use conectivos, use conectivos. Essa questão derruba meio mundo. Mas se você usar os conectivos, você se sai da pegadinha. Ok? Aqui é preciso tomar cuidado com isso aqui, ó. A repetição da palavra não. Tem gente que acha que é não exprime, mas é a repetição dessa palavra aqui, ó. Tá? E no texto você tem isso, ó. Se a gente voltar para lá, vai ter isso aqui, ó. Vamos voltar para o texto. É assim. Não existe essa coisa de 1 ano sem cena, 2 anos sem cena. Não há calendário para a saudade. Eu estou repetindo. Não existe essa coisa de 1 ano sem cena, 2 anos sem cena. Não há calendário para a saudade. Tá? E aí vamos ver lá. Tá? Eu tenho aqui a repetição da palavra não. E aí, lembrando que ele diz: não existe essa coisa de 1 ano sem cena, 2 anos sem cena. Aí ele diz: não há calendário para a saudade. Não há calendário para a saudade, ok? Quando ele diz não existe, esse não em relação ao verbo existe, está indicando alguma dúvida? Quando eu digo não existe, eu estou afirmando, não é? Então, se afirma, não indica dúvida nenhuma. Sério, se não indica dúvida, só pode ser certeza. Se é certeza, só pode ser convicção. Só. Aqui eu tenho, ó, não há calendário. Ele afirma de novo, tá? Quando ele afirma, ele indica uma certeza. Se ele indica uma certeza, então só pode ser convicção. A dica é você entender o que ele quer dizer e usar uma palavra que seja sinônima. Porque é assim, ó, não existe essa coisa de 1 ano. Não tem dúvida, ela está afirmando. Não há calendário para a saudade, ela está afirmando. Se ela afirma, não é dúvida. Se não é dúvida, só pode ser o contrário, certeza. Se é certeza, sinônimo de certeza é convicção. Encontrei a alternativa correta. Ok. Ok. Lá você tinha um pequeno texto em que a gente focou na definição da palavra saudade por ela, no uso do conectivo, que você tinha que perceber, e, na verdade, na repetição de uma palavra. Aqui é um outro texto, pequeno também, mas que dá para a gente trabalhar a interpretação. Então, olha só.
Passei a vida atrás de eleitores e agora busco leitores. Aqui nós temos duas relações temporais importantes. É assim, uma, passei a vida, e o outro é agora. Passei a vida dá a ideia de coisa que eu fiz no passado, durante muito tempo. E agora indica uma mudança, tá? Então tá. Se eu passei a vida atrás de eleitores, ele quer saber justamente dessa mudança. Eu vou verificar o seguinte, quem é que passa a vida atrás de eleitores? Eu tenho Yara Airo Sarney, ele era senador. Não, peraí. Não pensa em uma classe só, em um cargo só. Não é só senador que passa a vida atrás de eleitores, é qualquer político. Então, eu tenho aqui, ó, políticos de um modo geral. Então, ó, políticos de um modo geral passam a vida atrás de eleitores. E agora busco os leitores. Quem busca os leitores? Era, pode ser assim, jornalista. Não, mas é maior. Não é só jornalista, é qualquer escritor, não é isso? Então, eu tenho aqui, ó, escritores. Então, veja bem o que eu tenho. Quem passa a vida atrás de eleitores? Os políticos. E quem busca leitores? Os escritores. Então, ele passou de político para escritor. Tá, eu nem vou avaliar se político é ou não profissão, mas olha só. Essa mudança não foi esportiva, a gente já podia eliminar. Não foi sentimental, nem foi religiosa. Muita gente fica nessa questão em dúvida entre intelectual e profissional. E muita gente pensa assim, era intelectual, ó, porque ele passou a escrever, aí ele virou intelectual. Não, peraí. Ele buscava eleitores, ele era um político. Ele passou a escrever e ele busca leitores, ele virou um escritor. Não sei se ele se tornou intelectual, não, mas eu sei que ele passou de uma profissão para outra. Ele pode continuar do jeito que ele era, tá? Escrever um livro mequetrefe que não signifique nada intelectualmente falando. O que seria uma mudança de nível intelectual? Seria alguém analfabeto que passou, se graduou, não é? Fez mestrado, doutorado, aí ele passou por uma mudança intelectual, uma mudança, não é, de evolução educacional. Passar de político a escritor não indica mudança intelectual, porque eu não sei se ele mudou intelectualmente. Só indica que ele deixou de procurar um público e passou a procurar outro. Ele deixou de ganhar dinheiro como político e passou a ganhar dinheiro como escritor. Ele mudou de profissão. Ok. Se ele mudou de profissão, então aqui, ó, a mudança ela é profissional. Ela não é intelectual, não. Ok para a diferença. Mudança intelectual é passar de ignorante para intelectual. Mudança profissional é passar de uma profissão para outra. Ele não evoluiu intelectualmente, ele só mudou de profissão, mudou de nicho. Ok. O autor do texto sugere estar passando de... A gente já fez essa análise, mas aí vamos ver. Ele diz assim, passei a vida, que eu vou repetir aqui para você, ó. Passei a vida atrás de eleitores, agora busco leitores. Passei a vida atrás de eleitores, agora busco leitores. Só para analisar aqui, a gente tinha comentado lá, mas a gente comenta de novo. Olha só. Quem busca eleitores e quem busca leitores, ok? Que o texto é esse que você tem. Quem busca eleitores e quem busca leitores. Eu tenho várias aí, tá? E aí a pessoa podia pensar, Yara, mas ele é senador. O problema é que quem busca eleitor é algo mais amplo, é todo político. Todo político busca
eleitor. Todo político busca eleitor. Então, não é só senador. Já eliminava, tá? Quem busca leitores? Ela pode ser um jornalista, um romancista. Tá, mas um jornalista, um romancista é muito específico. É todo escritor. Todo escritor. Então, o que você tem aqui? Se for só jornalista ou só romancista, está muito específico. Então, você tem isso, ó. Quem busca eleitores é o político. Quem busca leitores é o escritor. E ele mudou de político para escritor, não é de escritor para político. Ele primeiro era político, depois ele passou a escritor. Alternativa, a letra E. Dá para eliminar já as outras, aqui era só saber do que para quê. Ele não virou de escritor político, ele era político e virou escritor. Então, alternativa, a letra E. Ok?